Os indígenas vão e dizem que essa terra era deles. E já tem gente ali muito antes de 88. Eu não estou mais no ministério, né? Eu gostaria de saber do ministro Fávaro a quantas anda o Plano Safra. O arcabouço, eu acho que ele é super necessário, né? Só que eu acho que ele veio permissivo demais, na minha modesta opinião. Nós precisamos que o governo fale menos, talvez, e tenha mais credibilidade, e não crie essa instabilidade de ficar atacando o Banco Central, porque não é o Banco Central que determina, não é ele sozinho que determina o juro. Estamos começando aqui mais uma News Entrevista, hoje com a ex-ministra da Agricultura e agora senadora Tereza Cristina. Os temas são muito bons, a pauta do Congresso está bastante intensa, bastante quente e assuntos decisivos aqui para o país. Então a gente começa assim que o César chamar a vinheta. Vamos aí, César. Senadora, seja bem-vinda, obrigado pela sua participação aqui no My News. Mara, mais uma vez aqui juntos, né? Olha, senadora, tenho aqui uma pauta mais ou menos extensa, mas eu gostaria de começar pelo Plano Safra, porque não só por causa da urgência dele, da emergência que nesse momento pega esse tema, porque nós temos uma data limite que é 1º de junho para essa operação do Plano Safra, não é isso? É isso mesmo. E parece que com esse juro lá na estratosfera, a diferença que o governo vai ter que subsidiar aí é um buraco imenso, né? E ainda tem que dividir com outro ministério, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? Então, como é que está essa operação aí, senadora? Bom, prazer, Bosco, Mara, falar com vocês, poder fazer esse bate-papo aqui, que eu tenho certeza que vai ser muito bom. Plano Safra. O Plano Safra, eu não estou mais no ministério, né? Eu gostaria de saber do ministro Fávaro a quantas anda o Plano Safra. Porque o Plano Safra, ele é uma discussão que geralmente ele começa em fim de janeiro, começo de fevereiro, porque qual é a grande questão? É você ver o tamanho dos recursos para equalização dos juros, já que a agropecuária não consegue trabalhar com juros aí de 11,75, 13, 15, enfim. Então, precisa esse número, o governo tem que passar para a agricultura, né, o ministro da Fazenda e agora do Planejamento, para que o Ministério da Agricultura possa fazer aí as projeções. Temos uma dificuldade maior agora nesse governo, porque nós temos 2 ministérios que vão usar esses recursos, né? E eu não sei bem como é que isso vai ser dividido. Quando eu fui ministra da Agricultura, nós utilizamos, acho que no último Plano Safra, ano passado, 13 bilhões e meio para a equalização, e isso refletiu num montante aí de 200, quase 300 bilhões, 280 bilhões, divididos em várias políticas públicas que aí o Ministério tem que dizer se ele vai colocar, por exemplo, eu tenho ouvido aí o ministro falar que vai priorizar o ABC, o programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono, que os tomadores nesta modalidade teriam uma bonificação, vamos dizer, diminuir os juros para quem fizesse através do plano ABC, que é a agricultura sustentável, uma agricultura descarbonizante. E aí você tem vários programas que são de interesse do governo, mas que a gente não viu ainda. O grande desafio desse ano é saber, primeiro, quanto caberá ao Ministério da Agricultura, quanto caberá ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. Na minha época, como era tudo junto, sempre nós destinamos mais ou menos 60% para o pequeno, que é o MDA, agora, né, e 40% para os médios e grandes. E depois chegar na taxa de juro, né, que esse recurso, essa equalização caberá. E aí eu quero te pedir uma coisa, não é subsídio. A agricultura, apesar de ter essa equalização, a agricultura brasileira é a que tem
um dos menores subsídios no mundo. Se você pegar lá o gráfico da OCDE, eu não estou com ele hoje aqui na mão, mas o Brasil era tipo assim, 2% de subsídio em relação aos Estados Unidos, União Europeia, todo mundo, um valor muito maior de subsídio para as suas agriculturas. Vamos lá. Senadora. Oi, desculpa. Senadora, França, principalmente, França, né? principalmente. Os franceses que não nos deixam mentir. Cada vaquinha lá ganha 900 euros para produzir leite. É esse o valor mesmo, senadora? Era isso, eu não sei se ainda é, mas me lembro bem que eram 900 euros de subsídio para o cara ter a vaca lá no pasto. Senadora, você falou que não sabe, ainda não conversou. Você é uma liderança importante no agronegócio, um setor extremamente importante para o país, enfim, principalmente nos momentos difíceis, tem segurado o país, e isso em vários governos, não estou falando deste ou daquele governo, em vários governos. E você não conversa com o ministro da Agricultura? Vocês não têm uma interlocução, porque você é uma liderança importante, esse é um setor importante, ele é o ministro, e a gente está falando aqui de algo extremamente relevante, que é a safra, uma safra, aliás, importantíssima essa desse ano. Como é essa conversa de vocês, essa interlocução? Não existe? Não, existe sim, Mara. O ministro tem procurado, principalmente a frente parlamentar, tem conversado com o presidente Pedro Lupion, eu já estive algumas vezes, talvez converse com ele essa semana, nós estamos vendo aí uma data para conversar, por quê? Porque é muito importante essa definição, mais ou menos do rumo que nós vamos ter. Os agricultores estão muito preocupados esse ano, por quê? Nós tivemos aí 4 anos muito bons de preços na agricultura, principalmente nas commodities. Agora caiu. E caiu não é porque caiu só lá fora caiu também. Mas hoje nós temos um problema seríssimo no Brasil que tem feito com que os preços diminuam mais ainda. Por quê? Porque nós estamos com uma safra recorde, mais de 300 milhões de toneladas, nós não temos armazém, o Brasil produz 2 safras no mesmo ano agrícola, né, de julho a junho, ele produz 2 safras, a de soja, que foi recorde esse ano, e agora nós temos a safra de milho que começa a ser colhida, já começou a ser colhida, e aí está faltando armazém, que isso é um problema que nós temos já há muitos anos, a falta de recursos para armazenagem. E é uma coisa que eu sei que o ministro Fávaro, eu me preocupei com isso, criamos linhas para financiar os produtores a terem armazéns nas suas propriedades, e isso tem feito com que a venda tenha que acontecer todo mundo mais ou menos ao mesmo tempo, que não tem onde colocar. Então, nós estamos com os portos lotados e aí o prêmio fica menor para a soja brasileira. Hoje a Argentina está pagando mais nos portos argentinos. Eu até vi uma matéria ontem mostrando a diferença que a soja está sendo embarcada na Argentina, está tendo em relação à soja embarcada no Brasil. Senadora, deixa eu fazer uma provocação aqui, então. Então, essa questão dos juros, ela realmente virou um problema que, de certa forma, respalda o discurso do Lula, né, do presidente Lula. Difícil a economia com esse juro nessa altura. Olha, realmente é um problema, né? Os juros altos para a agricultura sempre foi. Tanto é que existe esse dispositivo, essa ferramenta, que é a equalização, porque a agricultura sempre sofreu com juros altos, com exceção de algum período. Eu lembro que há 2 anos atrás nós tivemos juros muito baixos, e aí se tomou tudo, o juro era praticamente negativo, então se tomou tudo. Todos os recursos que foram colocados à disposição do Plano Safra, principalmente o investimento, que é onde é mais problemático, né, o juro mais alto. Mas os juros, não é o problema dos juros no Brasil, é o problema que o governo é o nosso grande competidor, que ele paga bem, né, e os juros acabam subindo, porque o governo também é tomador desse dinheiro. Então, nós precisamos ter
nós precisamos ter uma tranquilidade, e eu acho que o Banco Central faz o papel dele, a economia faz o papel dela, o governo tem que gastar menos, aí por isso nós vamos agora para uma discussão do arcabouço fiscal, que já passou na Câmara, né? E agora vem para o Senado, e o teto de gastos era esse moderador aí. Agora nós estamos entrando com uma nova ferramenta que será utilizada, mas nós precisamos que o governo fale menos, talvez, e tenha mais credibilidade, e não crie essa instabilidade de ficar atacando o Banco Central, porque não é o Banco Central que determina, não é ele sozinho que determina o juro, é uma conjuntura, não é isso, Mara? Eu ia chamar atenção para esse ponto, porque o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, esteve no Senado e mostrou, fez uma análise mostrando ali o comportamento dos juros no Brasil, e ele falou, olha, a taxa básica sozinha, ela não resolve nada, ela não é a garantia que o dinheiro vem, e muito menos que o dinheiro vem barato. Então, o importante é a curva de juros, é a curva longa de juros, né, de médio e longo prazo, e ela vai refletir a credibilidade e a confiança na economia, principalmente. É isso que derruba a taxa de juros. E aí ele mostra que no governo Dilma, por exemplo, você teve taxas de juros básicas lá embaixo e a curva de juros não abaixou, pelo contrário, aumentou, e a gente viu spreads muito altos no governo Dilma, embora a taxa básica fosse baixa, quer dizer, sempre convergindo, então, para essa declaração que você deu, dizendo que é o seguinte, é a credibilidade e a confiança que vai fazer essa taxa cair. Com a aprovação do arcabouço, do novo regime, novo marco fiscal, temos essa confiança, temos as condições necessárias e suficientes para derrubar a taxa? Mara, o arcabouço, eu acho que ele é super necessário, né? Talvez o teto de gastos ele tenha ficado um pouco, vamos dizer assim, vencido, né? Mas nós não podemos continuar sem nada. Então, o arcabouço veio para substituir o que nós temos até agora. Só que eu acho que ele veio permissivo demais, na minha modesta opinião. Tem algumas coisas que a Câmara melhorou, mas que eu acho que ainda poderiam ser um pouco mais trabalhadas aqui no Senado. Por exemplo, você não diminui despesa, você só pensa no aumento das receitas. E as receitas que a gente não sabe se vem, porque essas receitas vai depender do ambiente, da credibilidade, da confiança, né, do mercado, enfim. E eu acho que está se apostando muito alto só nas receitas. Então, e eu tenho uma preocupação grande com a lei de responsabilidade fiscal. Nós temos uma cultura muito gastadora nos governos. Prefeituras, estados e a União acham, às vezes, que o dinheiro público, né, nasce em árvore, e não é bem assim. Então, eu acho que você flexibilizar a lei de responsabilidade fiscal, eu acho que era uma cultura que vinha sendo implantada aí já há alguns governos, e que os prefeitos começaram a trabalhar. Você vê que hoje, antigamente, não tem muito tempo, mas eu acho que há uns 6 anos atrás, 7 anos atrás, nós chegamos a ter 21 estados da federação que estavam insolventes, inadimplentes, não pagavam folha, enfim, estavam com as contas todas no vermelho. E nós criamos essa cultura. Eu acho muito ruim você dar essa flexibilização na lei de responsabilidade fiscal. O governo aprovou, no final do ano, a medida provisória lá com os 145 bilhões, né? Então, ele está com um caixa bom, né? Agora, não é por isso que o governo tem que ser perdulário. Eu acho que o governo precisa ter muita responsabilidade, porque senão, daqui a pouco, nós vamos ter tudo de volta, todo o cenário que nós já vivemos de terror, inflação, juros altos, enfim, eu acho que a gente está indo bem. Agora, nós temos que ter muito cuidado e muita responsabilidade com a aprovação desse arcabouço,
no que diz respeito às despesas e não ficar contando com receitas que a gente não sabe, senão vai ter que ter aumento de juros, aumento de impostos. E o Senado... A senhora disse que a Câmara fez ajustes ali, tentou melhorar isso, mas não foi suficiente. O que mais o Senado pode introduzir nesse projeto, de forma objetiva? Eu acho que é modificar, apertar um pouco mais o que diz respeito à lei de responsabilidade fiscal, né? Que o governo não pode simplesmente gastar mais do que a meta e aí mandar um comunicado que não alcançou, que não conseguiu ficar dentro da meta e passar para o outro ano. Acho que já no primeiro ano, que se deu problema na meta, ele já tem que diminuir as suas despesas, ele tem que achar espaço para diminuir despesas. Isso que vocês estão conversando no Senado para colocar, já existe um entendimento sobre isso, uma proposta para colocar? Existem várias emendas, eu sei de muitos senadores que vão colocar o PP, o nosso grupo dos senadores do PP, nós estamos trabalhando, já ouvimos vários economistas, conversamos com alguns economistas para trocar ideias e ver o que é que a gente pode colaborar, mas no sentido de ajudar o governo e não de atrapalhar. Ajudar o Brasil, na verdade. Senadora, um outro assunto, mudando de assunto aqui agora, essa questão do Mercosul. Parece que eles agora estão fazendo uma exigência ainda mais dura do que o habitual, dentro daquele histórico contexto de protecionismo, né, que eles exercem, os europeus, em relação ao Brasil. O que a senhora pode falar sobre isso? Porque a senhora tem um projeto aí de dar eu não sei exatamente o nome, mas é um processo de reciprocidade, né? Um projeto que estabelece isso. Como é que está essa história, sabe? Nós ouvimos aqui há umas 2 semanas o ministro Mauro Vieira, esteve aqui no Senado falando sobre as políticas que ele está implantando, né, de relações internacionais, e uma das pautas foi o acordo Mercosul-União Europeia. Esse acordo, na verdade, quando ele foi firmado lá atrás, ele ainda não foi homologado pelo Parlamento Europeu, ele está sendo discutido nos vários parlamentos, né, nos vários países da União Europeia. Alguns já foram contra, não votaram a favor, mas eu acho que o Brasil também, pelo que disse o ministro, né, ele disse que a side letter que veio depois do acordo firmado, essa side letter ela traz termos leoninos para o Brasil. Então, é muito difícil isso passar também aqui no Parlamento brasileiro, e eu sei que o Paraguai também não está nada satisfeito com essa side letter, não sei o que a Argentina está pensando sobre isso, mas também deve ter problemas com isso, e o Uruguai. Então, eu acho que esse acordo é muito difícil ele ficar de pé, ele prosseguir, se tiver com essa side letter como exigência, que são exigências muito draconianas para o Brasil, até para a nossa legislação. É como se a gente fosse lá e dissesse a eles, vocês precisam mudar essa legislação, porque o Brasil, para comprar de vocês, exige que vocês mudem a legislação. E essa side letter ela vem em cima de problemas ambientais, né? E nós temos um código florestal que é muito interessante, muito, vamos dizer assim, eles não têm igual ao que nós temos aqui. Por exemplo, quase 30% das reservas de vegetação nativa do nosso país ficam dentro de propriedades privadas. São os produtores que são obrigados, né, pela lei, a ter essa reserva dentro da sua propriedade. E não recebem nada por isso. Tem que conservar, e eu acho que está certo, a lei é essa, né, foi 10 anos debatida aqui no Congresso, foi aprovada, e hoje, né, o produtor rural que não tem, ele tem que fazer a compensação, ele tem que ou plantar ou comprar no mesmo bioma, enfim, ele tem aí
algumas diretrizes a serem seguidas para ele ficar de acordo com o Código Florestal. Então, vem os europeus e querem que a gente tenha desmatamento zero. Desmatamento ilegal zero, com certeza. Com certeza. Eu acho que não tem nenhum produtor, ninguém que tenha área, tenha uma propriedade rural que, a não ser quem não é produtor, né, que não queira seguir, não queira cumprir o Código Florestal, porque se você não conservar, também é difícil produzir, né? Então, eu acho que essa consciência já existe e nós não podemos aceitar. Então, eles agora vêm com uma nova lei, dizendo que não vão, agora comercial, dizendo que não vão comprar de países que têm desmatamento. Mas onde é o desmatamento? Vai ficar claro, porque senão é uma barreira comercial. Então, eles não vão importar do Brasil, não vão importar da Indonésia, que é um outro país também que eles estão mirando, né? E alguns países africanos, mas principalmente o Brasil. Essa lei veio de desmatamento aí para mais aqui para o Mercosul. Então, é muito difícil prosperar. Agora, eu fiquei muito impressionada. Essa semana passada, nós recebemos aqui alguns deputados do suíço, né, que fazem parte do EFTA, não é a União Europeia, mas são do EFTA. É Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. É um país pequenininho, mas eu achei muito interessante a preocupação agora desses países, que antes esse acordo ele está bem pronto, bem maduro, e a gente queria ter assinado ele lá atrás, e eles estavam meio frios em relação a assinar. E agora eles vieram aqui pedir para a gente fazer força, porque eles querem assinar, porque estão muito preocupados com o preço dos alimentos e com a falta de alimentos. Então, como eles não são União Europeia, eles estão muito preocupados e eles querem caminhar e sair à frente para ter a garantia das nossas exportações aí para os seus países. E a União Europeia, eu acho que vão aí, a França principalmente, a Bélgica e a Holanda são os três que são assim radicalmente contra, enfim, querem impor aí barreiras comerciais, chamando de barreiras ambientais, né? O Brasil é um país continental, eles precisam entender o nosso país para saber que tem desmatamento, claro que tem. Tem gente que faz coisa errada, claro que tem, mas para isso tem a lei para ser cumprida, né? Para ser as sanções e as penalizações. Mas tem uma agricultura sustentável enorme no nosso país, que eles podem ter igual, mas não é diferente do que nós temos num volume enorme. 2 safras na mesma área por ano, ninguém tem isso. Isso nós temos pelo nosso clima tropical e pela nossa tecnologia desenvolvida aí nos últimos 50 anos pela Embrapa. Senadora, desculpa. Qual é a reciprocidade que vai ser dada? Pois é, isso está sendo estudado porque nós não podemos fazer isso como uma barreira, vamos dizer assim, comercial, né? Então, nós estamos olhando, não sou eu a autora, o autor é o senador Zequinha, parece que vem para mim a relatoria desse projeto, eu vou começar a estudar agora para ver como é que a gente pode fazer. Mas, por exemplo, se lá eles produzem usando energia fóssil, usando carvão, né, nós também podemos pedir a equalizar e equilibrar, nós também queremos uma taxação para produtos que venham de produção de energia não limpa, energia suja. Senadora, essa briga, torço pela briga, porque pode ser bom. Pode ser bom para todo mundo, pode dar uma melhora em responsabilidade ambiental. Esse eu acho que é um ponto relevante e... Opa, o Bosco sumiu. Eu acho que esse é um ponto relevante, senadora, porque a questão ambiental, e você sabe muito bem disso, e atuou, eu até brincava que você tinha que ganhar insalubridade quando era ministra da Agricultura, o compromisso ambiental, o agronegócio do ar, enfim, o agronegócio legal, ele tem a exata noção da importância desse compromisso nos seus mercados internacionais, não?
Com certeza, com certeza. Hoje você tem a rastreabilidade e certificação de muitos produtos, né? Então, a soja, por exemplo, que é comprada principalmente na região norte, tem toda uma certificação para que não venha de áreas de desmate. Então, existe o mercado, é o grande ditador das regras e das normas. Então, hoje, a gente sabe que o nosso comprador, o consumidor dos produtos brasileiros, tanto aqui já tem essa cultura, em menor escala, talvez, mas lá fora, e a gente sabe que cada vez mais a exigência pela produção ambientalmente correta, com sustentabilidade, vai ser uma exigência cada vez maior. E o produtor brasileiro, eu posso afirmar para vocês, ele está absolutamente preparado e pronto para entregar esse produto. Quem exporta sabe que não tem como não produzir de maneira sustentável. Senadora, a CPI do MST, quando ela começa, ela traz nomes assim que deixam claro que querem criminalizar o movimento. Interessante, não, acho preocupante quando você tem um setor tão importante da economia, como é o agronegócio, e um movimento social importantíssimo para esse país tão desigual, você colocar isso como se fosse um campo de batalha, e um campo literalmente, no caso, infelizmente. Não há como governo, movimentos sociais e agronegócio conversarem. Eu estou falando do agronegócio, do ar, como a gente sempre fala que, enfim, o agronegócio é responsável, inclusive, ambientalmente. Ou sempre vai parecer que isso é um campo de batalha? Eu acho desnecessário. Aliás, me causou muita espécie e surpresa, né, quando o governo que chega aqui, que é um governo que tem uma ligação umbilical com os movimentos sociais, traz de volta a MST. Nós temos aí a FETAGRE, a CONTAG, nós temos aí nós temos muitos movimentos sociais ligados à agricultura, pequena agricultura, e eu sentei com todos eles durante a minha passagem pelo Ministério da Agricultura. Eu fazia um plano safra da pequena agricultura e o plano safra da grande agricultura, só que tudo dentro do mesmo ministério. E sentava com mais de 30 instituições, movimentos sociais, para discutir esse assunto. Agora, o MST, eu acho que o problema do MST é que ele é um movimento que é estigmatizado, mas com razão, porque a luta deles no passado era em invadir propriedades privadas. Então, é muito ruim quando eles vêm para o governo exigindo isso e aquilo e falando sobre invasão de terra, que é ilegal, é crime. Eu acho que, por exemplo, a CONTAG senta, né, e discute o plano safra, as políticas públicas para os pequenos produtores, para os produtores da agricultura familiar, para os agricultores dos assentamentos, dos assentados, e se chega a um bom termo, que é o quê? É produzir. E nós temos terra suficiente para... Só um dado, que eu não sei se vocês têm conhecimento, INCRA tem 90 milhões de hectares em assentamentos, em terras para assentamento. Isso fora a agricultura familiar, a pequena agricultura que nós temos aí na região sul, que foi a agricultura dos italianos que vieram, dos alemães, e que produzem, tem uma produção enorme numa pequena propriedade. Eles são pequenos proprietários, mas muitos são grandes produtores, geram renda, geram dignidade, enfim, trazem riqueza para o setor nos seus estados. Então, eu não sei por que essa briga de MST, eu acho que o governo está errado, devia chamar o MST e falar, vira o disco, não é invasão de terra, faça uma proposta de produção, onde é que vocês querem produzir? E tem espaço para todo mundo, tem terra ainda para se colocar à disposição, mas assim, os movimentos que são para produtores, aqueles que querem ir para a terra e produzir, não aqueles que vão para, muitas vezes, e eu assisti isso e tive a oportunidade de ver no INCRA, o que deram de terra para os movimentos sociais e depois as pessoas vendiam isso aí ilegalmente e iam embora
E aí chegou o outro, o segundo, que eles chamam de parceleiros. Chega o segundo, esse vem produzir. Ele vendeu o carro dele, ele vendeu a casa dele na cidade, comprou essa posse, porque ele não tinha o título, e aí ele chegou lá e foi produzir. Ele realmente tinha vocação. Nós não podemos fazer da terra para quem vai comprar, vai ficar no lote por um tempo, vai repassar e vai fazer outro assentamento, outra invasão em outro lugar. Eu acho que esse é o erro. Especulação, né? E a CPI, a CPI, ela pode, vamos dizer assim, se ela for bem conduzida, ela está lá na Câmara, né, não é aqui, mas se ela for bem conduzida, de repente ela pode trazer boas soluções para esse problema fundiário no Brasil. E aí nós temos uma regularização fundiária que precisa ser feita, precisa uma lei que precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional para trazer um pouco de paz também no campo. Senadora, que a relatoria com o ex-ministro Ricardo Salles, que famoso, conhecido, sua marca, que foi a declaração do passar a boiada, deixa um pouco apreensiva sobre os rumos dessa CPI. O que para o país é muito ruim, porque, como você bem frisou, o ideal é que houvesse um entendimento, porque é um setor muito importante e um movimento social muito importante, que não poderiam estar em lados opostos, nesse clima de guerra. Pode ser ingenuidade minha, mas, enfim, eu acho que é importante demais para o país isso. Eu acho que o caminho sempre é achar o caminho do meio, o equilíbrio. Diga. Senadora, estamos aí dentro dessa questão de terra, território, essa coisa toda, né? E o outro assunto que eu tinha separado aqui era sobre essa questão da urgência que foi dada já ao marco temporal, e, uma vez com urgência, estima-se que ele possa entrar em votação muito rapidamente. E isso está se somando ao conjunto de medidas que o governo, os governistas e os ambientalistas chamam de desmonte do Ministério do Meio Ambiente, desmonte das políticas ambientais. Como é que a senhora vê, primeiro, essa questão e se já temos uma data para a votação desse marco temporal? Bosco, na semana passada, se não me engano, na quarta-feira, foi votada a urgência desse PL, né? E passou com 320 votos, se não me engano. Agora, ele deve ser chamado essa semana, ele deve estar colocado em pauta. Na verdade, o PL 490, que é que também traz aí um marco temporal, ele é muito importante porque o Congresso sempre foi omisso em relação a esse assunto. Sempre levou para o Supremo o julgamento, principalmente do marco temporal. E isso traz insegurança, isso traz um problema de insegurança, tanto pessoal quanto jurídica, para aquelas pessoas que estão no campo, mas, na verdade, nada mais é o 490 do que colocar em lei o que o Supremo já julgou no Raposa Terra do Sol, que são as 19 condicionantes. E o principal, que é o marco temporal tão falado aí, é quem estava na Terra, né? Os indígenas que estavam na Terra em 5 de outubro de 88, quando foi promulgada a nossa Constituição. Então, essa história de que vão perder, que vão sair, isso não é verdade, né? O que existe hoje, e depois eu acho que isso vai precisar ser aperfeiçoado, eu acho que nós vamos ter que fazer uma nova lei para resolver o problema do aumento de área, porque nós temos uma sobreposição hoje de áreas, né, indígenas com terras de produtores que compraram essas terras, às vezes, de boa fé e há mais de 100 anos. Eu não estou falando de coisa de 10 anos, 5 anos, 20 anos, não. Tem gente que está há mais de 100 anos na terra. É o caso lá do julgamento que está no Supremo, do pessoal de Santa Catarina, que
é um assentamento, são agricultores familiares, não é grande produtor, né? São pequenos agricultores que que compraram aquelas áreas, não sei se quando vieram, quando foram trazidos, vieram da Europa, e foram colocados nessa área, e depois, mais tarde, muito tempo depois, vieram os indígenas dizendo que aquela área pertencia a eles. Então, esse tipo de coisas é que precisam ser dirimidas. Então, se precisa pagar, né, para alguém, tanto para um lado quanto para o outro, nós temos que fazer justiça, porque hoje o que não pode é essa insegurança, que os indígenas vão e dizem que essa terra era deles, e já tem gente ali muito antes de 88. Então, eu acho que isso precisa ser colocado em lei para que a gente possa avançar. E aí, sim, uma nova lei, talvez, que a terra, quando ela é dos indígenas, quando ela é terra, ela é uma terra dos indígenas, a terra é da União, né? Então, o produtor que está em cima, se ele for expropriado, ele precisa sair dessa terra e ele não recebe nada pela terra. Ele pode estar lá 100 anos, ele vai receber somente pelas benfeitorias. E aí também não é justo a pessoa que tem 1, 2 gerações lá, ele sair só recebendo as benfeitorias que foram feitas naquela propriedade e ele perde o direito à terra que ele está lá há muitos anos e tem escritura. Eu estou falando dos de boa-fé, ninguém está falando aqui de invasão, de litígio. Nós estamos falando isso, tem muita coisa. No meu estado, são mais de 160 propriedades, né, no Mato Grosso do Sul, que tem esse problema. Algumas vão se tornar, sim, vão ser homologadas, porque se comprovou que os índios estavam ali. Agora, outras não, são produtores que já estavam lá há muitos anos e que hoje teriam que sair dessas terras. Alguns já até saíram no conflito armado, muitas vezes, entre índios e produtores, né? E o produtor saiu, deixou a terra lá e não recebeu nada por isso. Então, eu acho que nós vamos começar a resolver algumas injustiças que nós temos hoje em relação a esse problema, que é um problema muito sério. Agora, nós não vamos... Eu acho que o produtor rural, ele sempre conviveu bem com os indígenas, quando vizinhos. Nós precisamos trazer a paz de novo, a paz no campo novamente. Então, estabelecer esse marco, esse critério, para que possa haver essa convivência e resolver aqueles casos, enfim, que você precisa comprar mais terra para os indígenas, ou porque houve um aumento de população, ou porque vieram lá no Mato Grosso do Sul, nós temos os indígenas, é a mesma etnia, tanto no Paraguai quanto no Brasil. Então, eles vêm do Paraguai para o Brasil, do Brasil para o Paraguai, e às vezes você tem populações que aumentam muito rapidamente, e aí você não tem terra suficiente. Então, é um problema que precisa ser resolvido. Não é possível você ter um país tão rico, com tanta terra, com tantas riquezas, e você deixar os indígenas vivendo numa pobreza que muitas vezes é triste a gente ver a pobreza que às vezes os indígenas vivem, mas não é também justo você tirar o produtor que está ali há muitos anos, muito antes do marco da Constituição, que é outubro de 88. Senadora, você vê disposição dos líderes do agronegócio em conversar com o governo? A gente fez um programa no domingo, nós gravamos um programa no Confraria do Brito, em que participou o deputado Chico Vigilante, e ele que está é presidente da CPI distrital, que apura os atos golpistas. E ele diz, olha, quem financiou os atos golpistas foi a máfia, foi o crime organizado na mineração ilegal, madeireira ilegal e gente do agronegócio. E aí ele fez questão de frisar, não estou falando do agronegócio do ar, eu estou falando de gente que faz coisas ilegais. Não é importante o agronegócio, os líderes do agronegócio se posicionarem como não compactuam com o crime organizado, porque o que ele disse é que houve uma aliança com o crime organizado que está nessa esfera. Não é importante o agronegócio
se mostrar, enfim, que nós somos o agronegócio, o setor que carrega boa parte da economia desse país. E a gente não tem nada a ver com o crime organizado. Essa gente não nos representa. É importante deixar isso claro, que vocês não estão no mesmo barco que o crime organizado? Com certeza, Mara, com certeza. E aí que está, o problema nosso é que o Brasil é tão grande e o agro também é tão grande, e aí tem muita gente que, você falou de madeireiros ilegais, de garimpeiros ilegais, você falou de produtores não, de fazendeiros ilegais, e aí eu acho que o agro já se posicionou, e na CPI de 8 de janeiro, eu acho que isso aí é um dos caminhos que a CPI vai apurar. É quem fez os atos golpistas, como isso aconteceu, quem é responsável. E aí, eu acho que para onde apontar, é claro que terão que ser punidos, com certeza. A nossa produção está aqui dizendo que nós temos que libertar a senadora. Nós vamos aqui, então, para o último tema aqui, por hoje, o último por hoje, né, senadora? Vamos falar mais, com certeza. Mata Atlântica. Foi essa pauta aí que também gerou muita repercussão, porque afrouxou lá, enfim, os mecanismos de fiscalização e mesmo de exploração de áreas de preservação. E, embora pareça isso, o agronegócio não tenha muito a ver com isso, mas como é que a senhora vê essa questão da Mata Atlântica, hein? Eu fui absolutamente contra, né? Fiz, inclusive, alguns destaques na medida provisória para tirar o assunto Mata Atlântica, porque ele realmente era um assunto estranho àquela medida provisória. Aquela medida provisória eu conheço bem, porque foi no fim do ano passado que ela precisou ser feita, porque hoje tem aí, é um assunto que eu gostaria até de conversar com vocês com bastante tempo, que é o tal do CAR e do PRA, que é o Cadastro Ambiental Rural e o Programa de Recuperação, né, Ambiental. O PRA vencia, foi feito lá atrás, e ele vencia no dia 30 de dezembro de 2022. Então, ele precisou ter uma prorrogação, porque, na verdade, quem faz o CAR e analisa para que a pessoa que tenha que fazer qualquer compensação por não ter a reserva legal ou a APP na sua propriedade, ele faz um projeto, né, e ele entrega esse projeto junto com o CAR, aí o Estado, são os estados, não é a federação, os estados brasileiros, né, Mato Grosso do Sul, Goiás, Pernambuco, a Secretaria de Meio Ambiente dos estados, ela analisa o CAR e ela devolve e diz, olha, você tem que compensar, você está ok, então você tem o certificado. Não, você precisa compensar, porque você não tem a reserva, falta tanto de reserva, e o caminho para você fazer é plantar mais X hectares ou comprar no mesmo bioma, enfim, tem algumas alternativas. E essa medida provisória, eu me lembro bem que foi no finalzinho, eu deputada, depois já eleita senadora, mas deputada federal, eu fui ao ministro Marcos Montes, que foi o meu sucessor, e falei para ele, Marcos, nós precisamos pedir essa reforma, porque senão os produtores vão ficar ilegais, porque nós não conseguimos, porque não se fez a prorrogação. Então, ela era uma medida provisória muito simples. E aí veio uma matéria estranha, que era passar gasoduto, linhão, na Mata Atlântica. Então, por isso é que nós tiramos aqui no Senado, foi uma votação não de supressão, não foi, o relator fez uma emenda de supressão, eu fiz também um pedido a ele, fiz uma emenda de supressão, ele retirou do texto, mas o plenário do Senado votou pela impugnação dessa matéria. Só que a Câmara voltou para lá e a Câmara voltou com a matéria da Mata Atlântica. Agora, cabe ao presidente Lula vetar essa matéria. Acho que ela precisa ser discutida. O problema de investimentos que tem que passar na Mata Atlântica, no Cerrado, na floresta amazônica, enfim, nós precisamos ter uma regra sobre o licenciamento que deve ser feito, mas não pode flexibilizar
como queriam fazer, tirando aí as licenças dos órgãos estaduais e passando para o município. Então, ela precisa ser retirada e eu espero que o presidente vete essa matéria. Para a gente encerrar, senadora, juro que agora a gente vai encerrar, qual é o principal do problema do agro hoje? São os juros? Eu acho que o principal problema do agro hoje, não sei se são só os juros, eu acho que nós temos aí infraestrutura, né, que atrapalha muito, aumenta muito o custo do Brasil. Eu falei no início do programa sobre o armazenamento, nós precisamos muito. Aí nós temos estradas, portos, precisamos de ferrovia. Nós estamos aí no Supremo hoje ou amanhã julgando aí a Ferrogrão. A Ferrogrão é uma ferrovia privada, mas que tem que passar pela reserva do Jamanchim, e é só na área na faixa de domínio, e tem uma discussão parada há alguns anos já, e esse investimento não é feito. Tirariam 400 caminhões por dia da 163, né? Então, é a mesma coisa que nós acabamos de falar sobre a Mata Atlântica. Nós precisamos saber quais são os investimentos estruturantes que o Brasil precisa e como é que eles precisam ser aprovados, porque não tem como ele passar por cima da Mata Atlântica, não tem como ele passar por cima lá da reserva do Jamanchim. Então, nós temos que ter regras para que isso não fique parado. Roraima, nós tivemos 10 anos o linhão lá parado, sem poder ser construído e usando óleo diesel para abastecer a capital Boa Vista. Então, eu acho que precisa ter bom senso, sentar uma mesa, discutir e ver o menor dano possível para o meio ambiente. E se tiver dano, vamos compensar, vamos mitigar o dano, mas também nós não podemos impedir o desenvolvimento de algumas regiões. Senadora, essa aqui foi uma primeira conversa nossa, outras virão, não é? Ainda mais agora no curso de tanta coisa acontecendo, tantas votações, tantas mudanças, a gente espera tê-la aqui de novo. Né? E primeira conversa com o Bosco, né, senadora? Ela já esteve aqui com a gente, conversando, me explicando o que é o agronegócio. Estava contando, eu não sabia. Eu não conheço nada do agronegócio, eu não sabia diferenciar o grão de café para o de soja. E me pediram fazer uma capa no Exame, na época eu era repórter do Exame, sobre o agronegócio. Eu falei, meu Deus, o que vai ser feito de mim? E aí fui lá aprender, e a senadora gentilmente também explica vários contornos desse setor para a gente. Nós estamos muito preocupados, Bosco. Eu estou à disposição de vocês, nós vamos ter temas aí muito relevantes, nós temos acontecendo no mundo todo aí a gripe aviária, ela chegou ao Brasil, ela é muito preocupante, porque nós somos os maiores exportadores de proteína de aves, né, e para o mundo. E isso é um problema que preocupa muito o setor, né, porque são milhares de empregos, né, no campo brasileiro aí, e essa é uma pandemia e uma zoonose complicadíssima, né? Então, a gente tem aí muitas coisas que nós precisamos estar atentos, que podem trazer grandes prejuízos para o agro. Se Deus quiser, lá no Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, vão estar protegidos lá, mas é uma preocupação enorme, que já chegou em Santa Catarina, e eu acho que em alguns estados do Nordeste brasileiro. Poxa, tá certo, senador. Então, vamos ficar em contato aí. A gente vai estar sempre aí lhe incomodando de alguma maneira. Não me incomodam, será um prazer conversar com você. Sabemos que a senhora é uma fonte importante para nós aqui. Muito obrigada. Então, eu agradeço o seu tempo, tá? E me despeço aqui, encerrando mais esse programa do My News Entrevista, pedindo aí para o César, então, chamar aí a vinheta final, né?